Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos nossos companheiros internautas que nos acompanham nesse momento ao vivo pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Nessa noite, com a alegria de mais uma vez estarmos aqui reunidos, nós vamos começar a nossa noite falando um poema da poetisa pelo Espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Nesse momento, então, na nossa noite de hoje, nós estamos recebendo aqui na nossa casa o companheiro Pascoal, ele e a esposa Márcia, trabalhadores da Casa do Caminho, e traz para nós, na palestra de hoje, na nossa reflexão, o tema A Mediunidade na Casa Espírita. Que nós possamos envolver o Pascoal, então, rogando a Jesus, nosso Mestre, a paz e a harmonia. Seja bem-vindo, Pascoal. Obrigado, Glória. Obrigado a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite. A gente vem falar de um tema que nós que militamos há alguns anos na Casa Espírita, desde os nossos 14 anos, a gente vê a mediunidade presente nas Casas Espíritas. Todos aqui, mais ou menos, a maioria das pessoas já viram isso. Mas ainda hoje, com todo esse estudo que nós temos, com toda essa bagagem que a doutrina nos proporciona, nos cursos, nas casas espíritas, ainda parece que nós não entendemos essa palavra tão pequena, mas tão grandiosa dentro dessa organização no mundo dos espíritos, a mediunidade. O que é esta faculdade? O que é esse trabalho? O que é ser um médium? O que é ter essa faculdade em prol daqueles que necessitam? Uns vão acreditar que essa faculdade é um dom. Eu recebi um dom de Deus e por isso se vangloria de receber essa mediunidade, né? Se acha importante, magnânimo. Outros, na sua simplicidade, acreditam que é o seu labor, a sua lida, aquele combinado no mundo espiritual que chegou lá e falou, olha, eu devo tanto que agora eu preciso chegar um pouco na Terra e através da mediunidade que eu vou me lapidar, servir ao Cristo, engrossar suas fileiras, trabalhar com Ele, sem almejar nada, sem almejar a gratidão, sem almejar as polpas da terra, sem almejar que Jesus seja reconhecido, porque todos os médiuns, todos aqueles que utilizaram a sua mediunidade, desta faculdade nobre, para se promover, faliram. Eu tenho 40 e poucos anos de doutrina espírita. Eu vou falar
a data certa não vai achar que eu sou velho. Então eu tenho 40 e poucos anos de doutrina, mas não de frequentar a casa espírita, de pesquisar. E todos os médios que nós pesquisamos, que se vangloriou, que se achou que estava enaltecido, que estava a poder da espiritualidade, fracassaram diante deste trabalho magnífico. Porque a mediunidade, na realidade, a faculdade inerente, nós, como Kardec cita no livro dos médiuns, que todos nós possuímos em graus diferentes ou não, na primeira citação do livro dos médiuns. Depois Kardec, mais para frente, vai falar, não, a mediunidade patente é aquele que coloca, que se trabalha, aquele que ouve, aquele que escreve, aquele que vê. Então, outro dia na casa espírita, eu fazendo uma palestra sobre a mediunidade, e aqui hoje é um bate-papo. Então pode me interromper, pode perguntar, se a Marina permitir. Eu não faço questão nenhuma. Podem perguntar. Pode perguntar. Porque eu não gosto de fazer uma palestra científica, senão a gente vem aqui para um seminário e fala sobre mediunidade cientificamente. Agora a gente vai falar daqui do dia a dia que a gente vive. A moça me perguntou assim, veio um papelzinho na minha mão. Como que eu viro um médium? Como viro um médium? Pega ele. Eu viro ele. Mas na sua simplicidade, né? Ela queria saber como é que eu me torno um médium, né? Como é que eu faço para ser um médium? Como é que alguém vira cantor? Ou alguém se faz cantor? Ou alguém se faz poeta como Maria Dolores, que eu sou fã dela? Como que se faz um médico? Por mais que nós tenhamos o dom da música, que a gente consegue tirar uma nota musical pelo ouvido, a gente é obrigatoriamente passar pelas academias da música para conhecer as partituras, cocheia, semicocheia, não é isso? Aqueles que têm aptidão para medicina, aqueles que já nascem desde a tenra idade e falam, não, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, o que ele vai fazer? Vai cursar uma faculdade de medicina para que ele possa entender o que é medicina, entrar no centro cirúrgico e trabalhar na frente do seu paciente com tranquilidade. Um advogado, para se tornar um advogado que gosta de enfrentar os tribunais, o juiz e promotor, ele tem que se preparar, porque senão se pega um juiz, aquele juiz raposão de muito tempo, ele detona o coitado do advogado, ou advogado, né? Ele detona ele e o promotor coloca lá embaixo. Mas o que ele vai fazer dele? Se tornar um bom advogado, criminalista, trabalhista ou tributário. É o seu empenho, o seu estudo, o seu trabalho. O médium não foge a essa regra. Esta faculdade é além daquilo que a gente possa imaginar. Nós temos que nos conhecer. Nós temos que saber o que é a mediunidade. Aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu preciso ter conhecimento para tal. Eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Coisa que o médium desconhece isso, trabalhar em equipe. E o que é trabalhar em equipe? Tanto a terrena quanto a do mundo dos espíritos. Porque a mediunidade, está falando, é medianeiro. É entre o mundo terrestre e o mundo dos espíritos. É esse ser que está intermediando essas comunicações através da psicografia, da pictografia, da psicofonia, da visão, da audiência, da clarividência. Nós somos esse intermediário. Para que sermos esse intermediário, nós temos que conhecer esse mecanismo. Nos conhecer um pouco e conhecer com quem nós estamos trabalhando. E como nos comportamos diante desta massa de espíritos que nos cerca, como diz Paulo de Tarso, que nós temos uma penha de espírito que nos envolve todos os dias, todos os momentos de nossa vida. Então a mediunidade não se vira ao médium. Eu me lembro de Chico Xavier, que Chico dizia assim, eu não sou um missionário na Terra. Olha, e todo mundo acha que Chico é um missionário. Ele falou, não, eu me tornei um missionário. Diante da faculdade apresentada pela espiritualidade, para mim, desde a infância, da eternidade, e depois com o encontro do Chico Xavier numa Sul em Pedro Leopoldo com Emmanuel, onde Emmanuel exige de Chico 3 predicados para exercer a faculdade. Quais são? A disciplina, disciplina e disciplina. Vamos traduzir isso?
Primeiro, a disciplina conosco, com o corpo, com a alimentação, com os pensamentos, com as atitudes. É isso que ele pedia. Segundo, a disciplina com os estudos, com o empenho, com a dedicação. E o quarto, com o compromisso com a espiritualidade, compromisso com ele mesmo. Então o médium tem que ter essa disciplina. Não pode vir ao centro espírita quando ele acredita que se eu não for à casa espírita, ninguém trabalha. Não tem trabalho mediúnico. Não é verdade. Se o Pascoal não vier à casa espírita, os espíritos continuam a realizar os trabalhos. Isso está bem descrito no livro dos médiuns, que eu falo que é o maior tratado de metapsíquica que Kardec pôde, que o Espírito deu a Kardec, para que fosse para nós um guia. Mostrasse para nós como é que a gente devia se comportar dentro da mediunidade para conhecer. Por quê? Porque muitos falam assim, eu quero ser médium, Pascoal. Como que eu gostaria de ser que nem Chico Xavier? Não gostaria não. Porque Chico teve que abdicar-se da sua vida. Ele teve que deixar de lado sua vida social para dedicar-se aos espíritos, dedicar-se aos sofredores. Primeira coisa que aconteceu e que acontece com ele, e que vai acontecer com os médiuns, é ser desacreditado da própria família. Foi o que aconteceu com ele. E nós não gostamos de ser desacreditados. Não foi o que aconteceu com ele? Até o padre da cidade de Pedro Leopoldo, que colocou uma pedra na cabeça dele, né, e fez desconjurou, excomungou. Depois, o próprio Emmanuel disse a Chico Xavier, você tem que ter uma coraçada de rinoceronte para você aguentar as calúnias, os ciúmes, a inveja. Vão chamar você de falso, de mentiroso, falso profeta, e você vai carregar esse bastão da mediunidade. E nós, médiuns, somos assim. Muitas vezes somos acreditados numa psicografia, somos acreditados numa psicofonia, mas nós não podemos deixar o trabalho de lado. É nos dado essa faculdade, é nos dado essa oportunidade da gente exercer. E quando a gente conhece realmente os médiuns que trabalhou em outrora, diante da mediunidade, sem exigir nada, Dona Maria Arantes, mãe do nosso companheiro, Valdomiro Nunes, Enéia Salata, aqui de Piracicaba. Se eu for citar aqui, vou ser ingrato de não citar alguns aqui dos trabalhadores. Aí, nós temos a Casa Espírita, porque Kardec, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, fez a Sociedade Parisiense Espírita, que era para que nós pudéssemos lá estudar a mediunidade, estudar a doutrina. E nós, então, não fazemos da Casa Espírita este local de estudo muitas vezes. Então a gente vem muitas vezes aqui e diz assim, olha, a minha vida está na Berlinda, porque eu fui num lugar aí e me disseram que eu tenho que desenvolver. Ok. Por que minha vida não vai para frente? Porque eu tenho que desenvolver. Mas me diga então o que é desenvolver. O que é desenvolver a mediunidade? Vamos lá. O que é ser desenvolver a mediunidade? É sentar numa mesa mediúnica, estribuchar, bater na mesa, saculejar para lá, parece uma árvore que está na tempestade? Será que sentar na mesa e somente balbuciar algumas palavras, isso é o desenvolvimento mediúnico? Não. Aí que está. O desenvolvimento mediúnico vai além disso daí. Vai a dedicação, a postura, os estudos, as pesquisas, o compartilhar das amizades. E aí lá no meu grupo eu digo assim, você quer trabalhar na mediunidade comigo? Com o Pascoal. Então, isso aí é com o Pascoal e não é com outros médios. Então cada um tem seu método. Você quer trabalhar comigo na mediunidade? Quer visitar as casas? Você quer visitar os enfermos comigo? Você quer trabalhar no trabalho mediúnico? Então tem uma prática primeiro antes de qualquer coisa. Você vai começar a atender os encarnados. Enquanto você não aprender a atender os encarnados, você não vai entender o desencarnado. Por quê? O desencarnado, eles já são cuidados pela espiritualidade. É trazido aos trabalhos mediúnicos para alguns ajustes, algumas coisas.
Mas enquanto nós, médios, não aprendemos a cuidar daqueles que sentam ao nosso lado, muitas vezes com pensamento suicida, ou muitas vezes com aborto, ou muitas vezes que vem de uma situação, de uma casa, que saiu de uma briga, do namorado, do esposo ou da esposa, e chega aqui conturbado e senta ao nosso lado, e nós nos titulamos médiums, mas não sentimos a dor do irmão, mas sentimos a dor do espírito. Qual é a diferença? Kardec, no Livro dos Espíritos, diz qual é a diferença entre o encarnado e o desencarnado. A matéria densa. E muitas vezes a gente senta ao lado do nosso amigo e não conseguimos, através da nossa mediunidade, sentir o que ele está precisando. Então, para que a gente possa dedicar-se ao mundo dos espíritos, é necessário que nós dediquemos primeiro ao mundo dos encarnados. Como diz Jesus, o próximo é o meu próximo, que está próximo de ti. Os mundos dos espíritos ele traz para nós, por caridade, para a gente aprender, com as lições, como está no livro O Céu e o Inferno, para nós aprendermos as situações de cada espírito. Mas a gente aqui esquece, eu vou na casa espírita porque eu quero, eu vou um trabalho magnífico lá, na casa espírita, Camarina, que lindo, os espíritos falam. Eu vou fazer uma aposta aqui, e com aqueles nossos internautas. Muitas vezes tem alguns que estão sozinhos em casa essa hora. Se sair um espírito dali agora, materializado, essa porta é pequena para você escolher. Muitos vão ficar aqui, não vão conseguir nem levantar. Outros vão correr. Porque todo mundo acha que ver o espírito é ver o espírito. Que bonito ver o espírito. Acha que ver um espírito de luz, todo fluorescente. Às vezes vê irmãos deformados. Às vezes vê irmãos totalmente deficiente, carregando consigo seus miasmas. E nós temos aí, que eu falo lá no início que eu comecei, que nós temos que ter o conhecimento, aonde que eu vou entrar, aonde que eu vou entrar, por que que eu vou entrar, como é que eu vou ajudar esse irmão. Sem conhecimento nós não ajudamos. Não ajudamos, porque o próprio André Luiz diz o seguinte, no livro, acho que Missionário da Luz, diz assim, ninguém abre o mundo espiritual se não tiver a chave depois para fechar. Ninguém abre o mundo espiritual se depois não tiver a chave para fechar. Eu vou lá no centro espírita desenvolver a mediunidade. E se eu parar hoje, o Pascoal do Espírito me persegue? Claro que não. O espírito bom não. Você deixou o trabalho. Mas aqueles espíritos que veem você com a sua faculdade, sim, vão ficar na sua fileira. E aí o seu comportamento vai lhe custar o seu dia. Quer ver? É simples. Olha esse cabo de 13.800 volts que passa no poste, está trazendo para nós a luz. Derruba ele. Quem passar do seu lado não morre eletrocutado. Por que ele está dando a luz certinho? Porque ele está conectado. Ele está conectado. Ele está gerando energia. O médium, sem estar essa conexão, acaba causando transtorno para ele mesmo. Aí as mulheres aqui, e os homens também, mas os homens não falam, vamos falar das mulheres. As mulheres falam assim, nossa, Pascoal, eu sou uma esponja. Eu pego tudo. Não é verdade? Está todo mundo sério, mas é verdade. Não é fácil. Pega tudo para resolver. Né? Pega tudo para resolver. E não resolve. Aí vai lá na casa espírita, no atendimento fraterno, e começa a fazer aquele, né? Começa a colocar seus dramas. Por quê? Quando a gente começar a aprender a não se envolver com a situação do outro na mediunidade, a gente fica na posição de ajuda, de auxílio, mas não me envolvo. Vou contar um fato para o senhor para a gente ilustrar aqui. Em 1999, eu estava no Centro Espírita, na Rua Margarida Maria, lá na Jardim Brasília. Obrigado, Márcia. Quarta-feira acabou o trabalho, acabou a palestra que nem essa, fechando tudo, estava saindo pela porta, um rapaz de paletó me parou, falou assim, você que é o Pascoal? Eu falei, sim, posso conversar contigo? Olha, se for rápido, pode, mas amanhã eu tenho um trabalho aqui, e amanhã eu te atendo, eu trabalho. Tem atendimento amanhã, quinta-feira, se você vier, eu atendo você. O rapaz falou,
Tudo bem, eu venho amanhã. Mas eu tenho um amigo espiritual que é meu obsessor. Ele é meu amigo, um obsessor. É um trabalhador nosso. Esse amigo espiritual falou, quando? Quando você atendeu o rapaz? Amanhã? Não. Você vai atender hoje. Eu não preciso de você amanhã. Eu preciso de você hoje, agora. Eu peguei minha esposa e disse, espere eu ali, quando meus filhos dos dois eram pequenos, e eu vou atender. Chama Fernando. Falei, senta aí, vamos conversar. E a conversa foi uns 45 minutos. No final da conversa, relatou o que estava acontecendo com ele. Eu falei, mas como que você chegou até mim? Um amigo nosso, o Paulo, ele foi arrumar meu computador, ele viu o meu estado de desespero e pediu para eu conversar com você. Tá bom. Falei, mas você vai vir amanhã para a gente conversar, concluir essa conversa? Falei, não, hoje o senhor já aliviou o que eu estava sentindo, já estou melhor. Falei, então vamos tranquilo, podemos ir. Tirou essa ideia da cabeça de se matar, não vai morrer mais hoje, só vai morrer quando eu autorizar. O que eu falo, só vai morrer quando eu autorizar, enquanto eu não autorizar você não morre. Ele falou, Pascoal, eu vou ser bem franco contigo. Eu não vou me matar hoje porque eu tive essa conversa contigo. Minha esposa está aí, é testemunha. Mas eu vou lhe mostrar uma coisa. Puxou o paletó, um revólver enfiado na cinta. Dali ele ia se matar. Veja como nós somos muitas vezes importantes na vida de alguém. Mas se fosse usada se não fosse eu tivesse a mediunidade, se eu não tivesse ouvido o meu amigo espiritual, talvez ele tinha se matado, não tinha nem passado. Veja como quando a gente está sintonizado com a espiritualidade, a espiritualidade fala, não, agora, não é amanhã, atenda ele agora. Porque na casa espírita a gente vê muito isso. Na casa espírita entra tantas pessoas que a gente conhece, hoje mesmo a gente foi recebido aqui, né, com carinho, com afeto. Mas quantas pessoas chegam aqui, nesta casa, na casa que eu frequento, em outras casas, que entra pela porta, senta lá no fundo, abaixa a cabeça e fica lá muitas vezes chorando, e fica triste. E passa muitas vezes por nós despercebido, por mais que você interpele a pessoa, olha, você precisa de algo, a pessoa não, tem vergonha porque não está situada. Mas na mediunidade nós somos assim, está bem contigo? Oh, você não está bem. Vem que eu posso te ajudar? Pergunta, eu faço isso na casa espírita, conheço um por um que entra na casa espírita. Eu faço isso com um por um. Eu vejo você, porque você está meio com o farol baixo, parece aquele girassol ao final da tarde, e caiu, e está assim, porque vamos conversar, vem aqui, vamos bater um papo, vamos, porque nós não podemos perder, porque a doutrina espírita nos dá um acervo tão grandioso de ajudar, de utilizar, que a gente não pode ficar sem utilizar esse acervo que a doutrina dá. Tantos anos estudando, vendo, a gente não pode perder a oportunidade, muitas vezes, de se oferecer, sim, muitas vezes, com sutileza, é óbvio, né? Sem invadir a privacidade da outra pessoa, mas dizer, estou à disposição, se precisar de mim, estamos aqui para ajudá-la. Porque, às vezes, as pessoas procuram a nós para que podemos dar a mão a ela para sair junto da situação que ela se encontra. E é a mediunidade na casa espírita. A mediunidade na casa espírita não se resume em receber espírito. É aí que eu falo para as pessoas, vocês, Pascoal, eu sou médium Rocha. Conhece médium Rocha? Já viu o remédio Rocha? Eu não recebo, eu não escrevo, eu não ouço, eu não sinto nada. Senta aqui a mesa mediúnica e parece uma rocha. Se engana. Se engana. Muitas vezes esse que está ali, que não está sentindo nada, às vezes é o suporte do trabalho todo. É ele. A gente não vai aqui fazer uma avaliação, mas é ele que muitas vezes, somado com outros, soma tudo e a espiritualidade utiliza esses fluidos para outra coisa. Mas eu não psicografo, eu não tenho evidência, não tenho audiência, não faço, não, mas eu tenho uma faculdade bacana, eu posso fazer uma palestra. Eu tenho uma faculdade que posso atender os jovens da mocidade espírita. Eu tenho uma faculdade que posso ajudar na evangelização infantil
Eu tenho a faculdade que posso ficar aí na porta recepcionando as pessoas que chegam, trazendo a ela aquele carisma, aquele conforto. E aí eu falo que o médium trabalha em equipe, nunca sozinho, nunca se julgando o poderoso. Ah, sou eu. Não, essa é a equipe que o mundo espiritual exige da gente. Então aqueles que se lançam à mediunidade muitas vezes e falam assim, vou ficar aqui 2 anos tentando escrever e não consegue escrever, como Kardec ensina no livro dos médiuns, o treinamento você não consegue, desista porque você não consegue, você vai fazer outra coisa que você não é psicografia. Sua mão está dormindo porque tentando você ficar cansado esperando para escrever. E aí você vai vendo outros médicos, que nem Raul Teixeira, o grande orador Raul Teixeira, a gente foi uma palestra dele uma vez, lá no Exército de Campinas, e ele diz assim, ele chega ao Raul Teixeira, quem não conhece, quem puder conhecer depois no YouTube, está lá, coloca lá, Raul Teixeira, muito bom Raul Teixeira, e diz assim, eu lembro que tinha na frente, aqui na nossa frente, tinha uma senhora, né, ele diz assim, o médium, a pessoa diz assim, olha, eu vejo vulto lá na casa espírita, na minha casa. Eu vejo isso. As pessoas dizem, é nós, tá vendo? É nós. É nós fazemos isso. A gente vê lá, de vez em quando, o vulto passa para lá, o vulto passa para cá. Ele falou, quem vê vulto, vá no oftalmologista, porque está ficando cego. O médium não vê vulto. Mosca volante. Não, exatamente como diz Kardec no livro dos médiuns. O médium não vê vulto, o médium vê o espírito. Ele não vê vulto. Quando a gente está vendo vulto, tem 2 coisas: nós estamos desequilibrados, ou estamos sendo perseguidos, ou nós estamos, né? Falta tem que ir no hospital. Não vê vulto. O médium, ele vê a espiritualidade, ele vê adentrar, ele vê sentar, ele conversa com a espiritualidade. Então não tem essa faculdade, não tem importância. Você não vai ser desclassificado dentro da casa espírita por isso. Vai alguém que não tem a faculdade, vai ser desclassificado de maneira alguma. Aonde nós vamos? Aonde posso trabalhar agora? E agora? Servir água. Ser um bombeiro da casa espírita. Eu não posso servir agora. Vai lá arrumar o bazar lá, vai ter um bazar, vai lá. É isso que faz a casa espírita. E vir nos estudos. Frequentar os estudos. Porque daí você vai desenvolver, não elasticamente, mas com conhecimento. Porque a gente brinca muito, e é verdade. Muitos que frequentam a casa espírita só têm a informação, mas não têm o conhecimento. Isso é um alerta que a gente faz. Tem só informação, não tem o conhecimento. Vou dar um exemplo. Quem daqui participa do trabalho mediúnico? Ou já participou? Levanta a mão. Quem nunca participou agora? Levanta a mão. Você vai ser escolhido a participar do trabalho mediúnico. Vamos fazer agora. Brincadeira. Não se assuste. Brincadeira, já ficou assustado. Já com o coração dela quase saiu agora. Veja só como que eu falo sem estudo, como que é complicado. Vamos supor que como que é teu nome? Luciana chegou na casa pela primeira vez. E aí alguém atendeu a Luciana e falou, você tem mediunidade? Ela falou, isso já sei, não adivinha nenhum. Eu vim aqui para aprender. Aí os caras falam, precisa desenvolver, Luciana. Agora precisa desenvolver. Hoje tem um trabalho mediúnico, vem aqui. Senta aqui. Ela fala, meu Deus. E acontece muito isso. É só para a gente elucidar o que acontece conosco. Senta aqui. A Luciana senta. Aí vem a dirigente e diz assim, o trabalho começa às 8, só termina na casa espírita que eu frequento, é 10 horas. Começa às 8 e termina às 10. 10 horas, ela abre a porta e vocês vão embora. A Luciana senta aqui. Ela faz a prece, o cântico e apaga a luz. Tum! Ela já começa a pensar, meu Deus, aonde que eu estou? O que vai acontecer comigo agora? E se eu me perder? E se eu tiver concentração? E se o espírito tomar eu? Acabou.
Aí do outro lado dela está sentado aquele rapaz. E recebe um espírito meio barrudo. E bate na mesa. Eu vim aqui matar todo você. Agora eu vou pegar. A Luciana já desencarnou. Se não desencarnou, está pronta a desencarnar. Aí ela vê a porta fechada, não pode correr. E só vai abrir às 10 horas da noite. É uma questão, é uma coisa você pegar um estudante de medicina, um cirurgião e colocar dentro do centro cirúrgico e abrir o peito de um cara assim na motosserra, na serra, e falar aqui agora, tira o coração do cara. Ele vai, pode ser que ele tenha um conhecimento um pouco, mas ele vai aprender. É isso que eu estou tentando explicar. Que a mediunidade não é feita dessas situações. E a Luciana, o que pode acontecer com ela? Desculpa usar seu nome, Luciana. O que pode acontecer com ela? Nunca mais ela vir à casa espírita. Nunca mais. Porque ela vai vir aqui e falar, meu Deus, aonde que eu entrei? Um grita para lá, outro grita para cá, outro bate ali. O outro ameaça, eu não sei se ameaça para mim. Um fala que o obsessor chegou, eu não sei quem é o obsessor, não aprendi o que é obsessão, não aprendi. Imagine como que a cabeça do médium funciona. Aí não, aí faz o seguinte, a Luciana chega, diz assim, olha, eu sinto alguma coisa, eu vejo algo, tenho um pressentimento. Aí a dirigente diz, não é melhor você participar do nosso grupo de estudo? E lá no grupo de estudo você vai encontrar outras pessoas semelhantes. E vai, bem-vindo ao clube, vem todo mundo, aí você vai conversando. E aí a dirigente diz, olha, nós temos um trabalho mediúnico que funciona dessa maneira, e você vem conosco para fazer um estágio lá. Você vê que você gosta daquele trabalho, se é adequado para você. Tem isso também. Ela vem, mas ela já tem o conhecimento na bagagem. Não lançar o médium às covas dos leões sem ter o conhecimento. O próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, diz isso. O próprio Kardec adverte nós das nossas faculdades, dos estudos, das pesquisas, do companheirismo. Tá? Porque eu vi muito isso na casa espírita. E os espíritas, infelizmente, os dirigentes não gostam de conversar sobre isso daí. Cada um tem seu método. Eu concordo. Mas a gente podia aproveitar essa faculdade neste momento. Esse momento, como disse o nosso companheiro aqui no início da nossa, quando a gente chegou aqui, o atendimento fraterno está aumentando. Por quê? Por que aumentou o atendimento fraterno? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis. Momento nunca vivido antes. Momento de segurança, momento de medo, de perda. Quanto que nós perdemos? Quantos perdemos? Eu perdi 5 amigos nessa pandemia. Mais alguns parentes. Tá? Quantos que a gente está perdendo nesse momento? Serviço, emprego, e segurança, é home office, e fica em casa, e vem de casa, e vai para lá, e põe máscara, e tira a máscara, e toma vacina, não toma vacina. Então, nós estamos vivendo momentos de conflito conosco. Os atendimentos fraternos na casa espírita é justamente para nos ajustarmos, tirar esse medo. Quanto que aumentou os consultórios psiquiátricos? Ninguém, eu já falei aqui, né, fiz uma palestra aqui, mas só fazer um adendo, nunca se ganhou tanto dinheiro no mundo que nem remédio de psiquiatria. Né? Calmante, remédio para dormir, remédio para acordar. Porque toma remédio para dormir, depois tem que tomar remédio para acordar. A gente nunca, não é verdade? A gente nunca gastou tanto, nunca houve tanta depressão no mundo que nem está agora nesse momento. E aí vem aí a casa espírita, essa luz que ensina-nos a como nos comportar, como nos trabalhar, como ajudar um ao outro, sentar-se à mesa, o médio passivo, aquele que dá passividade, que recebe as comunicações, que faz a pictografia, desenha, escreve, fala, alerta, recebe os mentores da casa, dá as mensagens, o trabalho seguinte. É isso que a gente fala da mediunidade na casa espírita. Mas não podemos, só para repetir, não podemos nos prender somente nesse local. Eu falo que para chegar aqui, aí se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, é que nem soldados de tropa de elite. Para chegar aqui tem que ter passado por muito conhecimento para chegar aqui, porque
Uma vez eu estava no trabalho mediúnico, na casa espírita. E para quem não sabe, a maioria não sabe, a minha casa é do lado do centro espírita. Se a sala de jantar abrir uma porta, sai no salão do centro espírita. E eu tinha um jeito para assim, sogro, eu falava assim, não encosta que a parede tem uma mão que pega a sua. Ele tinha um medo de espírito, né? Porque as pessoas têm medo de espírito. A pessoa, nossa, eu morro de medo de espírito. Caiu alguma coisa, meu Deus, o que será? E quer ser médico, mas tem medo de espírito. Já viu o espírito ter medo de espírito? Bastante. O espírito tem medo de espírito. Aí, minha casa é acordada com o centro espírita. Aí uma pessoa falou assim, Pascoal, e eu não frequento trabalho assim, estudo de obsessão, esse trabalho que você faz, não. Eu não quero, não. Mas por que não? E depois o Espírito vai acompanhar nós para casa. E você vai seguindo a gente. Aí eu parei para brincar, falei, é verdade. Ainda bem que o Espírito não sabe onde eu moro. Eu falei, por que o senhor mora longe? Eu moro do lado aqui, ó. O senhor tem medo? Eu falei, medo? Medo do quê? Quem tem luz caminha nas trevas. Quem tem luz caminha pelas trevas. Eu estou falando não é luz assim, porque eu não sou evoluído, mas quem tem luz do entendimento, esses irmãos nossos que vêm, porque atender espírito bom é fácil. Atender os mentores da casa, que puxa a nossa orelha, é fácil, a gente abaixa a cabeça. Atender os irmãos em necessidade, os irmãos em aflições, esse é o nosso dever da mediunidade na casa espírita. Não é para sentar aqui para receber mentor, porque o mentor tem os seus trabalhos, mas são os espíritos que necessitam que venham aqui. O próprio Jesus disse isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu vim para arrebanhar aqueles que se perderam do rebanho do meu Pai. Eu não vim para os sãos, não vim para os doutores da lei. Se fosse para o doutor da lei, Jesus tinha ficado no sinédrio com os doutores da lei. Ele foi na multidão. Essa é a função da mediunidade nossa na casa espírita. É auxiliar os encarnados primeiro e depois os desencarnados. E aí, sucessivamente, atende os dois paralelamente. Nos dias da semana atende os encarnados e no outro dia reservado atende os desencarnados. Mas isso depende de nós. Não depende da Marina, não depende de mim, nem da Glória, nem de Márcia, nem do Luciano, não depende de ninguém. Essa vontade de servir ao Cristo depende de nós. Essa vontade de exercer a mediunidade só depende da gente. Eles não vão cobrar isso de nós. Não se preocupe. Os bons espíritos não vão cobrar isso de nós. O que ocorre muitas vezes, e aí eu posso ter até aqui um respaldo desses dirigentes que estão aqui, quantos que iniciaram o trabalho mediúnico lá atrás e hoje já não estão mais nas casas espíritas. Do meu grupo, que éramos em 20, só sobrou eu. Isso já faz 21 anos. Só ficou eu. Porque cada um resolve, eu não tenho mais vontade, não dá mais, arruma um tempo, não posso mais, eu tenho muito difícil, né? Eu não posso ir, eu trabalho. E eu não, eu fico dormindo o dia inteiro. Todos nós trabalhamos, todos nós dedicamos. Por isso que eu falo que tem que abrir mão, muitas vezes, das nossas vidas. Às vezes, da família um pouquinho, né? Um aniversário que cai um dia no trabalho mediúnico. Quantas vezes eu deixei o aniversário do meu filho para ir assistir, para ir no trabalho mediúnico depois do dia. Depois o papai vai no seu aniversário, mas o papai tem um compromisso com os espíritos. Já é combinado, eu entendia. Assistiu o jogo do Corinthians. É corintiano. Assistiu o jogo do Corinthians, depois primeiro vai trabalhar mediúnico, depois vai pegar o segundo tempo, quando no final, vai passar mais raiva ainda, né? Vai passar mais raiva ainda. Eu lembro da Copa do Mundo, quando nós tivemos que vir abrir a palestra aqui. Então. Era bem aquele jogo do 7-1, sabe? Então, já tomaram um passo para ficar tranquilo, né? Meus avós dando palestra e os gols só explicavam ovo. E o pessoal pergunta assim, mas outro dia perguntaram para mim, mas você tem uma vida social? Eu falei, tenho, normalmente. Eu tenho uma vida social normal. Só que quando eu coloquei na minha vida
que eu tinha que dedicar primeiro a mim. Vou explicar o porquê. A mediunidade vem primeiro para a gente aprender. Eu acredito que vem para a gente lapidar, para a gente se modificar, para a gente aprender a ter um pouco da humildade que a gente não teve em outras vidas muitas vezes. A gente vem ocupar isso daqui. E depois, somado a isso, vem para ajudar o próximo, ajudar os espíritos, ajudar as pessoas que chegam até casa. E com isso vai ajudando todo mundo. Agora, não se iluda. Não se iluda. Por nós nos tornarmos médicos, a gente não ajuda a família, hein? Todo mundo acha que assim, vou me formar médico, vou ajudar fulano, ciclano, beltrano. Não ajuda. Porque o próprio Jesus disse, ninguém é profeta em sua terra. Então, faça por nós, faça por vocês. Estude. Eu sempre brinco e falo na casa espírita. A casa espírita não precisa de mim. Não precisa. Mas eu preciso da casa espírita. Porque foi aqui na casa espírita que eu aprendi a ver a minha faculdade. Então eu vou pincelar rapidamente. Como é que eu cheguei à doutrina espírita? Eu já contei aqui uma vez, não contei, que a minha casa é um pandemônio. Minha casa, as panelas saíram do armário sem que a porta se abrisse. Ninguém dormia na minha casa à noite, muitas vezes. Quando os espíritos estavam meio revoltados, ninguém dormia. As pedras choviam dentro da minha casa. Mas se eu fosse levar para o lado esotérico, nós estaríamos até hoje nessa viagem. Quando a gente veio para a doutrina espírita por amor, para conhecer o que é que estava acontecendo, 1977, setembro de 1977, tem um livro. Ganhei de uma pessoa um livro chamado assim, Como Dirigir e Administrar um Centro Espírita. Eu só tinha 15 anos de idade. Está aqui, esse livro para você. Esse é o seu futuro. Como administrar e dirigir um centro espírita. Até hoje, na casa espírita, lá na Casa do Caminho, está guardado na minha biblioteca. Ela já previu, falou, essa vai ser a sua jornada. Mas eu não vim, e nenhum espírita deve vir pela dor. Nenhum médico deve vir pela dor. Deve vir com a vontade de aprender. E todos que estão aqui são médicos. Todos. Agora, alguns com a faculdade mais avançada que a outra. Alguma pergunta? Alguém quer questionar? Eu vejo que tem muita pergunta, tem? Alguém quer colocar alguma coisa? Pode perguntar, o espírito não vai. Hã? Pode perguntar, o espírito não vai para esse. Não vai. Tenha medo, né? O espírito jamais, a espiritualidade, eu me recordo que tinha um rapaz tratando de uma moça que estava com obsessão. Estava tratando de uma moça. E ele estava no carro esperando o centro espírita abrir. Ele estava conversando com a moça, ele era amigo da moça. Ele estava conversando com a moça, como que era o atendimento no centro, que a moça estava passando uma obsessão familiar, de um espírito já familiar desencarnado. E ele, médium, na casa espírita, falou, vamos comigo, eu vou te ajudar. E no carro, conversando com ela, o espírito obsessor aproximou-se da moça. De contratempo, no mesmo momento, se apresentou o mentor do rapaz. Se apresentou o mentor, o rapaz. O espírito obsessor disse para o mentor do rapaz, já veio proteger seu queridinho? Ele falou, não. Nem proteger, não. Ele já sabe a sua presença. A faculdade dele já permite que sinta a sua presença. Eu só vim protegê-lo caso vocês resolvam atacá-lo. Aí nós entramos. Aí é conosco. E o espírito obsessor, então, deixou o rapaz ali. Se nós não acreditássemos nisso, eu falo que nós já teríamos desencarnado pela mão desses obsessores. Não é verdade? Porque nós temos uma proteção, um amparo da espiritualidade muito grande. A mediunidade que nos faculta, muitas vezes, que possibilita a gente conversar com os espíritos mais ferrenhos, que nos ameaçam de morte. Você já recebeu ameaça de morte? Eu várias vezes já recebi ameaça de morte. Porque eu tenho um trabalho diferente um pouco, assim, não diferente, dentro da doutrina espírita. Eu vou até as casas, sabe? O pessoal fala que eu sou meio maluco, então tem um negócio lá, tá batendo lá, porque como eu vivi esse momento difícil da minha vida, eu falo que as pessoas também não podem viver esse momento. Porque foi o momento mais difícil que nós vivemos, foi esse momento.
Então, quando eu tenho uma manifestação em algum lugar, eu tenho uma equipe, um grupo de 3, 4 pessoas, a gente vai até o local, identifica se tem alguma coisa lá, para que a gente possa ajudar. E às vezes não é nada, às vezes é a própria família, não. A perturbação não é espírito, não. Eu falo que muitos obsessores falam, não vou mais seguir o Pascoal, porque se eu seguir ele, eu vou ficar pior do que ele. Tem um obsessor que não quer seguir a gente. Tem gente que fala assim para mim, se o Pascoal fizeram uma macumba para ele. Eu falei, não fizeram. Se tivesse feito uma macumba para vocês, teria melhorado. Pode ter certeza disso. De tão ruim que você está, se tiver uma macumba, teria melhorado você. E o espírito obsessor não quer nem seguir você, porque você está tão ruim que ele vai estragar o espírito obsessor. É seu comportamento. Então, muitas vezes eu fui numa casa uma vez e estava subindo um objeto. Aqui na rua do Vergueiro. Na rua do Vergueiro, na Luiz Queiroz. E a gente estava lá investigando a sumiço do objeto. Daí chegou o rapaz, que é médico, amigo meu, que é filho da senhora, falou, não, senhor Pascoal, não tem objeto nenhum. A minha mãe está meio já esquecida, ela guarda todos os objetos na geladeira, está tudo congelado, óculos, tudo tesouro, ele fala que é espírito. Mas que bom, né? Então tem muita coisa que não é espírito. Algumas coisas são, e a gente consegue ajudar. Então, o nosso trabalho na Casa Espírita, tanto nós como os senhores, como aqui nesta casa, tem este amparo amplo da espiritualidade, porque nós fazemos um trabalho honesto. Nós fazemos um trabalho sem buscar nenhum dividendo. E eu sugiro aos senhores, para encerrar nosso bate-papo, e os internautas, que assistam o seriado João de Deus. Eu falei para uma parte, eu vou acrescentar isso no Zé da Mata. João de Deus já faz 10 anos, mais de 10 anos que eu venho alertando o pessoal que ele se tornou um charlatão muito grande há 10 anos. Eu recebi crítica por isso daí. E aí caiu à tona o João de Deus, que realmente todo o processo que ele está respondendo de assédio sexual e tudo isso aí. Por quê? Quando nós abrimos as nossas guardas para a vaidade, quando a gente abre a nossa guarda para as nossas obsessões ou fascinações, eu sou o melhor médium, eu recebo só o mentor da casa, só eu psicografo, nós ficamos à mercê desses espíritos oportunistas. E aí, tem o dinheiro. E com o dinheiro. A Casa Espírita precisa de dinheiro. Você que ajude ela a se manter. Mas nós não precisamos de dinheiro. Hoje estava com o contador aqui no caminho e falei, nossa, Carlos, então o trabalho da casa podia pagar um salário para mim, né? Pô, Pascoal, não, o seu salário já está no trabalho, pode ficar tranquilo. Então, a Casa Espírita não precisa de dinheiro. Essa questão, precisa comprar algodão, precisa comprar... Pessoal, isso aí é tudo charlatanismo. A mediunidade não precisa pôr a mão, tocar na pessoa, tocar no seio da moça, tocar na cabeça da pessoa, cortar a pessoa. Não é assim que os espíritos processam. Porque a cura é do perispírito, que reflete na matéria. Não precisa tocar, não precisa pegar, não precisa saculejar ninguém. Então esse é um alerta que eu faço. Quando você for a uma casa séria, que nem aqui, os passos são dados à distância, ninguém precisa tocar, né? Quando você for em algum lugar, começar a querer tocar em você, pôr a mão em você, não permita, porque está violando o seu íntimo. Não permita que ninguém toque em nós. Isso é um alerta. Que eu vi o seriado, falei para minha esposa, está vendo? Eu não dizia, esse negócio de tirar a blusa da pessoa, da moça, para fazer cirurgia, tudo isso daí, pessoal, não é necessário para o mundo espiritual. Não é necessário. O mundo do espiritual sério não trabalha desta maneira. Às vezes acontece a cura, né, Glória? Sem que a gente perceba. Sem que alguém toque em nós nem nada. Kardec diz isso como fala dos médicos curadores. Só de aproximar dele, só de receber um passe, a espiritualidade processa todo esse trabalho. Então é só um alerta. Quem tiver um Netflix, assista lá, João de Deus. Pode até ocorrer aquilo que ocorreu lá, as faculdades dele ter curado as pessoas? Pode. Mas a partir do momento que ele cedeu à vaidade, cedeu à ganância de receber, porque eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente
e participar de algumas sessões do Chico Xavier, em Uberaba. Nunca vi ele fazer distinção de ninguém. Nunca. Tudo que dava para o Chico, Chico distribuía a pessoa mais necessitada. Nunca Chico ficou com nada. Por mais que as pessoas tentassem, o Gugu deu um carro, uma BMW para ele, mandou vender e dar para a instituição. Não ficou com direitos autorais de uma obra psicografada, 418 obras, tudo doada às instituições de caridade. A FEB, as instituições de caridade. Nunca ficou com uma obra, porque tinha a essência do médium, que eu falo e vou repetir. O médium, ele tem que ser simples. Não precisamos nos tornar baluartes e não. Temos que ser simples. Simples e honesto. As mães perguntam assim, Pascoal, você não recebe uma carta do meu filho? Eu falei, minha senhora, eu não recebo, não sou médico de psicografia. Mas você sabe onde ele está? Eu falei, não sei. Porque se eu soubesse, eu vou falar para a senhora quando tiver essa notícia. Agora, se eu quiser mentir a senhora, eu posso falar um monte de coisa. Se ela quiser ouvir. Então, como trabalho na seriedade, há mais de 40 anos, eu não sei. Mas se eu souber, pode ter certeza que eu vou dizer a senhora. Vou pedir aos espíritos que me informem onde está o filho, o seu pai, tudo. Mas nesse momento aqui na minha sala, não tenho essa informação. Então, meus amigos, ninguém tem pergunta? Não. Ficou bem? Mas aqui a gente não vai entrar no mérito da faculdade, né? De como se processa a faculdade, de como desenvolve, como estuda, mas é só para que a gente possa aprender que nós somos como Jesus, e para encerrar, Jesus disse aos seus apóstolos, quando o homem chegou até Jesus com seu filho no colo e disse, Senhor, salva o meu filho, cura meu filho. E Jesus, primeira pergunta que Jesus faz, levaste aos meus apóstolos? Olha que pergunta que Jesus fez. E o homem disse, levei, mas nada puderam fazer. Jesus falou, traz o menino. O que acontece com ele? Uma hora caiu a água, outra hora caiu o fogo. Jesus então cura o menino. Depois, no particular, ele chama os apóstolos. Vem aqui, senta aí. Homens de pouca fé. Se vós tivesse a fé do tamanho do grão da mostarda, que é desse tamanhinho, deve ter 3 milímetros de espessura, tivesse a fé do tamanho do grão da mostarda, podia mover a montanha de lá para cá, daqui para lá. Porque pode fazer o que eu faço. E muito mais. Aí vem a frase de Jesus. Vós são deuses. Não falou que vós é Deus. Vós são deuses. Pode fazer aquilo que eu faço e muito mais. Está em nossas mãos. Está em nossas mãos na casa espírita. Está na mão desses homens, dessas senhoras, desses jovens que vêm à casa espírita. Não podemos deixar morrer a mediunidade dentro da casa espírita. Não podemos mudar aquilo que a espiritualidade nos deu como faculdade brilhante da gente trabalhar. Então, digo aos senhores, vamos estudar juntos, né, Glória? Vamos participar dessa equipe maravilhosa. Vamos engrossar a fileira do Cristo. Ah, mas eu não sou perfeito, Pascoal, para trabalhar para o Cristo. Pedro, quando Jesus convidou Pedro a participar dessa jornada, Pedro também disse a Jesus, não tenho eu sou um homem bruto, mal educado, grosseiro. Jesus falou, sabe o que mais admiro em você, Pedro? A sua coragem. A sua coragem. Eu o convidei pela sua coragem, pelo seu esforço. Então, se nós aqui nesta casa esperarmos que nós cheguemos a uma evolução tal, perdemos o tempo. Então vamos juntos, né? Trabalhar junto, aprender. Daí a Luciana um dia, se assustar, vem na mesa pediu que quer trabalhar. Né? Eu vi, foi assim, quase matou ela do coração. Quero agradecer a todos, já que não há pergunta. Não? Quero agradecer a todos. Pois não. Para mim, a materialização é em função do ectoplasma. Sim. Já teve alguma mensurar a potência disso? Não. Zollner tentou, Frederico Zollner tentou,
Gabriel Delaney tentou mensurar essa potencialidade do ectoplasma nas materializações e nas aparições. Mas há materializações que eles falam da materialização, que é o ectoplasma, que se molda os espíritos, caiu um pouco por terra, Maga, quando a doutrina espírita deixou de estudar isso daí. Então você não encontra mais médio de materialização, como é o caso quando a tua mãe fazia algumas materializações. Eu ouvi muito na minha Sim. casa. Hoje no nosso meio espírita, a gente tem procurado, mas não tem. Parece que a espiritualidade deu uma parada nisso daí. Não, porque antigamente o médium ele tinha que provar através de efeitos físicos. Sim. Hoje nós não precisamos mais provar que nós conseguimos conversar com um astronauta no espaço. Isso daqui nos permite que a gente fale. Mas eu convivi com uma mulher, junto com a minha mãe, era muito amiga da minha mãe. Era uma alemã, Dona Hilda Bonstad. Não sei se você lembra dela. Nunca ouviu falar? Não, vou falar, né? Cristina, acho que lembra. Meu Deus do céu. Aquilo que. Quando a gente tá lá, ela sai virando. Mas ainda em lugares remotos, não nos grandes centros, a gente em lugares remotos, a gente ouve ainda falar de algumas coisas que ocorrem. Nós temos mais 4 minutinhos, só para me ocorreu em 2019, eu até pesquisei isso daí, numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, foi na Terra de Fantástico, foi uma Terra de Record, Bandeirantes, ocorreu no Rio Grande do Sul, filmado pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, uma cidade interior, uma casa que arremessavam pedra em cima desta casa. Vocês estão lembrados disso? Arremessavam pedra em cima desta casa, uma família pobre que morava não deu o nome da cidade. E a Polícia Militar e um repórter da cidade filmou todo esse fato, esse fenômeno. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul se colocou à disposição em ajudá-los. Agora vem o caso mais incrível. Por falta de médium especializado nesses casos, não puderam ajudar. O que aconteceu? Demoliram a casa dessa família, o prefeito mudou a família para uma cidade, proibiu os reportes, mas os fenômenos continuam ocorrendo nesta casa ainda, porque não tem uma equipe para ajudar. Então, respondendo a tua pergunta, por mais que apareçam esses fenômenos hoje, muitas não temos ainda uma estrutura de a gente ter um grupo que faça não uma pesquisa de curiosidade, porque você vê muito isso na internet. Aqueles caras que vão com aparelho, o médium precisa de aparelho, põe uma coisa na cabeça, médium é médium. O aparelho está aqui. Médium precisa de ver se tem espírito ali, acende luz, apaga a luz, médium não precisa disso. Ele é o aparelho. Ele é o aparelho, ele é a sintonia, médium é o médium. Por isso que eu falo, não existe meio médium, é médium mesmo. Nem média, é médium. Então, eu vejo muito no YouTube isso daí. O pessoal vai nessas casas mal assombradas aí, quando aparece um espírito, sai todo mundo correndo. Você já viu isso aí? Pode ver, né? Sai todo mundo correndo, eles correm para comer do pasto, vai, larga até aparelho, larga tudo. É o contrário. Ontem mesmo apareceu uma menina no hospital, em espírito, correu todo mundo, correu médico, correu todo mundo. Ao contrário, quando apareceu o espírito, você conversar com ele. Eu tenho uma palestra chamada Casas Mal Assombradas, que relata, que já não é uma palestra, ele pode dar um seminário sobre aparições e materializações, chama Casas Mal Assombradas. São os casos que eu investiguei, foto de espírito, tudo. Fica uma oportunidade mais longa. Mais interessante, então falta um pouco da gente se preparar, porque nos grandes centros ainda ocorre pouco, mas nos lugares mais remotos ocorrem fenômenos ainda desse tipo. Mas a gente precisa estar preparado para receber, no caso, na casa espírita, um caso desse daí. Até eu fiz uma sugestão à USE, fazer um seminário sobre isso aí, obsessão dentro da casa espírita, que a gente pudesse entender todo esse mecanismo e ajudar. Certo? Muito não precisa de palma para vocês. Palma para vocês. Se surgir alguma dúvida, escreva para mim, para que a gente possa responder depois, viu? Manda E o agora, Pascoal vai voltar, né, Pascoal? É? Mais vezes.